A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Fala aí, galera do Apenas um Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco aí do Manchester City, tá? Eu sei que quem acompanhou meus últimos vídeos aí, principalmente os vídeos de reações que eu coloquei da Champions League, viu que eu tava na minha torcida enorme pro Manchester City. Nem tanto pelo clube, tá? É que eu gosto muito do Guardiola, então desde o Barcelona, foi pro Bayern, então eu tô acompanhando o Guardiola nessa saga dele, então sou apaixonado por aquele técnico, e aí eu vou no vídeo de hoje também falar um pouquinho dele. E por isso que eu torço tanto pro Manchester City. Eu vou falar não só por ser o Manchester City, porque o Manchester City conseguiu mais um feito histórico aí na sua história, né? E na era Guardiola, que é o tricampeonato, tá? E a gente vai falar disso. O Manchester City foi campeão hoje, sábado, deixa eu até ver aqui, 20 de maio, né, sábado, estou gravando esse vídeo, o Arsenal perdeu do Nottingham Forest e concedeu, assim, o tricampeonato para o Manchester City, tá? Antes de eu entrar aqui no vídeo, eu peço para que vocês, se gostarem do vídeo, deixem o like, ou deixem o dislike, deixem a recomendação aí de vocês nos comentários, claro. Se também gostarem, compartilhe aí para ajudar o canal a crescer 1.500 inscritos e aí, claro, almejando sempre mais. Então, se vocês gostarem, me ajude aí nessa saga do crescimento do canal. Enfim, vamos lá, tá? Então eu vou mergulhar aqui um pouquinho na história do Manchester City. Eu vou contar um pouquinho da história e vou contar mais com ênfase nos números aí do Manchester City, principalmente após sua compra e também na era Guardiola, tá? O Manchester City, estou com os dados anotados aqui, vou estar olhando um pouco para baixo aqui no momento, mas só para enaltecer porque são bastante dados, tá? Mas o Manchester City foi fundado em abril de 1894, são 129 anos de história, tá? Só em 2008 que aí o City foi comprado pelo Abu Dhabi United Group, né, que é o grupo de investimentos diretamente ligado ao governo dos Emirados Árabes Unidos, tá? Então a partir de 2008 o City começou ali a ter a sua injeção de dinheiro e aí começou a almejar, né, essas histórias. Até ali o momento, só para vocês terem ideia, o City só tinha conquistado 2 campeonatos ingleses, né, que nem era na era Premier League. E tinha conquistado 5 Copas da Inglaterra. Então, para você ver, quando foi comprado, né, era um time ali, digamos, mediano, né, mal comparando um Atlético Paranaense aqui, né, porque o Atlético Paranaense já tem título em continental. Mas enfim, mal comparando, enfim, um Bahia, né, o Bahia já foi campeão brasileiro, mal comparando, mas é basicamente isso. E o Bahia, coincidentemente, é adquirido agora pelo City, tá? Então só tinha 2 campeonatos ingleses quando foi adquirido. Então, assim, claro que aí a partir dessa injeção, o City foi conquistando um pouquinho mais, tanto que veio depois a Premier League de 2011, que foi aquela Premier League histórica. E a Premier League também de 2013, 2014, isso antes do Guardiola chegar. Então, antes do Guardiola chegar já com a ajuda dos investimentos aí, o City já tinha conseguido 2 Premier Leagues. Então, o City tinha 4 Premier Leagues quando o Guardiola chegou. O Guardiola ganha sua 5ª agora. Então, ele pegou o clube com 4 e hoje ele entrega 5 títulos. Então, no total, o Manchester City tem 9 campeonatos ingleses. Eu não vou apagar a história, tá? Porque a história é importante. Então, eu não vou excluir os 2 títulos do campeonato inglês, por mais que a Premier League venha aí desde 1992, né? Que se instaurou a Premier League, mas não se apaga o que fez antes, né? E toda a história do campeonato inglês. Então são 9. O Guardiola, quando ele chegou, ele estava com o City ali com 4 títulos de Premier League e olhou lá pro Everton, por exemplo, que tinha 9. Hoje ele empata com o Everton com 9. São 7 temporadas no Manchester City, tá? 7 temporadas. Nessas 7 temporadas ele conquistou
5 Premier Leagues, um vice-campeonato da Champions, tá? 2020 e 2021, por mais que não seja tão relevante, mas ele levou o clube a uma final de Champions League, chegou agora na sua segunda final, então ele terá ou um título de Champions ou mais um vice, né? Descobriremos, será o título mais importante da história do City. 4 Copas da Liga Inglesa, que é a Carabao Cup, uma Copa da Inglaterra, que é a FA Cup, né? Mal comparando aí a Copa do Brasil, a Copa mais importante. Ele ganhou uma, e 2 Supercopa da Inglaterra, tá? Que é o campeão da Liga contra o campeão da Copa, né? Basicamente a Supercopa do Brasil, como vemos Palmeiras e Flamengo esse ano. Enfim, então ele já ganhou tudo isso pelo City e pode vir mais, né? Estou gravando esse vídeo aqui, como eu falei, agora com o tricampeonato da Premier League, mas pode vir a segunda Copa da Inglaterra e pode vir também a Champions League. Ele pode fazer uma tríplice coroa nesse ano que é histórica. Essa tríplice coroa o City já fez em 2018, mas ele fez ganhando a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. É uma tríplice coroa, mas a tríplice coroa que realmente eles consideram é a Champions, a FA Cup e a Premier League. O City já ganhou a Premier League, falta a FA Cup, final contra o Manchester United, e a final da Champions League contra a Inter de Milão. Falando de Manchester United, foi o único que conseguiu isso, ganhar a Premier League, Champions e FA Cup na temporada 98-99, tá? Então o Manchester United foi o único que ganhou e o que pode impedir o City de fazer isso, por mais que também depende da Inter de Milão também, né? Impedir o City de ganhar a Champions, tá? Então o City pode fazer história, tá? Conquistando a tríplice coroa, algo que só foi visto uma vez com o Manchester United. Falando em história também, o Manchester City, o Guardiola ganhou 5 Premier Leagues de 7 que ele disputou, só perdeu 2, né, nesse período. Quando ele chegou, em 2016 e 2017, que os resultados não foram ruins, também era temporada de adaptação, não eram os jogadores que ele queria, era o Joe Hart no gol, tinha o Yaya Touré, que tem toda a briga lá, a saída do Yaya Touré, não era o time que ele... O lateral argentino, que agora eu esqueci o nome dele, também lateral, era um lateral que não tinha nada a ver com o estilo do Guardiola, né? Mas enfim, e aí foi mudando, e aí na temporada 17-18, né, que foi aí já com os reforços chegando o Bernardo Silva, chegando o Ederson, foi a temporada dos 100 pontos, que muitos consideram ali o melhor Manchester City do Guardiola. Melhor até do que esse que chegou na final esse ano e melhor do que aquele que chegou na final da Champions League de 2021, porque era uma engrenagem que funcionava melhor, era um time mais mortal, um time que não deu brechas e não teve oscilações como esse dessa temporada, por exemplo, teve, né? Atingiu o recorde histórico da Premier League de 100 pontos, recorde de vitórias em uma única edição, 32 vitórias e mais de 130 gols naquela temporada, algo inimaginável que é difícil de se repetir. O máximo que esse City pode conseguir, o City de hoje, é chegar a 94 pontos. Claro, se ele ganhar os 3 jogos que falta da Premier League, o City hoje que está com 85 pontos. Amanhã joga contra o Chelsea, já campeão. Enfim, então o máximo que consegue, não vai chegar. Na temporada 18 e 19 ele quase repetiu esse feito, fez 99 pontos também na Premier League. Então 17 e 18 fez 100 e na 18 e 19 fez 99. Foram 2 anos mágicos assim, e que aí é considerado 2 anos ali de um Manchester City ideal, uma engrenagem que funcionava melhor, né? Por mais que esse pode conquistar o título histórico, né? O título que ainda não conseguiu, que esse City dos 100 pontos não conseguiu. Mas enfim, só são esses números ilustrando o tamanho da grandeza que o Manchester City vem se tornando, principalmente depois dos investimentos, né? E muito mais com a chegada do Guardiola, que dá outro patamar para esse time, tá? Mas enfim, tricampeões, eu busquei aqui na história, fui lá em 1888, lá nos primórdios do campeonato inglês, buscar, né, os tricampeões, e houveram alguns tricampeões. Eu vou falar aqui para vocês. O Huddersfield Town foi o primeiro tricampeão na temporada 1923 e 24, 24 e 25 e 25 e 26. Depois tivemos o Arsenal, né, 1932 e 33, 33 e 34 e 34 e 35.
Liverpool em 1981 e 82, 82 e 83 e 83 e 84. E aí, isso foi o campeonato inglês. Já entrando na era Premier League, temos dois tricampeonatos aí. O Manchester United 98, 99, 99, 2000, 2000 e 2001 e 2006, 2007, 2008, 2009 e 2006, 2007, 2007, 2008 e 2008, 2009, tá? Então o Manchester United, contando aí, sendo Premier League e Campeonato Inglês, tem dois tricampeonatos. E aí tem o Liverpool, o Arsenal e o Huddersfield Town com também tricampeonato. Então são 4 times que tem, e agora o City se junta a mais, são 5 times agora, o City conquista o tricampeonato 2021, 21, 22 e agora 22 e 23, tá? Então o City entra nesse grupo seleto aí de tricampeonatos e na era Premier League se junta ao Manchester United como tricampeão. Pode atingir um novo feito ano que vem. Não existe tetracampeão seguido na Premier League. Seria a primeira vez. Será que esse City do Guardiola pode bater esse recorde? Ano que vem vamos descobrir se conseguir faturar a Premier League, tá? Enfim, o City, né, como eu avisei para vocês, só tinha 4 Premier League antes do Guardiola chegar. 1936 e 37, 67, 68, depois veio conquistar, né, em 2011, 12 e 13 e 14, aí após o fundo de investimento entrar. E aí com o Guardiola, né, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, tá? 6 FA Cups na história, 8 Carabao Cups, 6 Supercopa da Inglaterra e 7 campeonatos da segunda divisão. Essa é a história do Manchester City, que se tornou maior com Guardiola. Como eu falei, tinha 4, agora tem 5 só com ele, no total de 9 Premier Leagues, e pode igualar o Manchester United como único até a tríplice coroa, e ainda pode conquistar o maior título da sua história no dia 10 de junho. Antes disso, temos no dia 3 a FA Cup. Pode já ganhar do Manchester United. Já pode ir e enfrentar a Inter com 2 títulos. E aí ser campeão campeão tríplice coroa no dia 10 de junho. Algo histórico que o Guardiola vem fazendo. E aí muitos podem questionar, o Guardiola só treina time bom, só treina time rico, e aquela história, tá? O Guardiola chegou no Barcelona em 2008 numa reformulação. Ele tirou o melhor do mundo do time, né? Tem histórias que dizem que ele queria contar com o Ronaldinho ainda, e tem histórias que dizem que não, né? Então, mas mesmo assim, ele já não tinha mais o melhor do mundo, que era o Ronaldinho naquele momento, né? Então ele chega meio que tirando, vamos dizer, barrando a saída do Ronaldinho. O Xavi e o Iniesta não era o Xavi e o Iniesta que é hoje, ou que era, ou naquele momento não era o Xavi e o Iniesta que a gente conheceu, por exemplo. Ele tornou isso. Seria isso? O Busquets que ele bancou se tornaria isso? Né? Por mais que o Busquets se pode considerar um jogador mediano, mas jogou muito na mão do Guardiola, a improvisação que ele fez com o Messi de falso 9, será que é todos que teriam essa sacada ainda barrando o Ibrahimovic? Eu acho bem difícil o Messi fazendo mais de 100 gols naquele ano de 2012, né? Então, falar que pegou aquele Barcelona e ganharia com aquele Barcelona, parece que ele não fez nada, né? Só colocou os caras para jogar. O trabalho dele, ele não teve nada. No Bayern de Munique, você pode considerar que aí o Bayern de Munique queria a Champions, queria a ambição. Ele veio e conquistou 3 Bundesliga, que é o que todo mundo ganha. Já são 10 seguidas aí do Bayern, ele faz parte dessas 10 seguidas. Mas aí depois o Jupp Heynckes veio e ganhou a Champions após a saída dele, né? Enfim, preparou meio que o terreno ali. E é algo curioso que você pode imaginar. Não aconteceu com a Inglaterra, mas aconteceu. Ele estava treinando um time da Espanha, a Espanha foi campeã da Copa do Mundo. Ele estava treinando um time da Alemanha, a Alemanha foi campeã da Copa do Mundo em 2014. Aí 2018 não tem nada a ver com o trabalho dele, mas só ressaltando aqui esses 2 pontos, né? Que a base daquela Espanha era aquele Barcelona, né? E aí a base da Alemanha também era aquele Bayern de Munique do Guardiola. Enfim,
E aí ele chega agora no City, que é claro, é um time rico também e dá as condições para ele montar, mas você vê o time que ele montou diferentemente, né? Vou falar um pouquinho de tática, que não é muito minha especialidade, mas, por exemplo, ele transformou o Stones em um volante. E aí ele traz, quando ele tá com a bola, ele traz o Stones para ser um volante e transforma o De Bruyne e o Gundogan em meias mais ofensivos, meias que estão na área. Ele tem um ataque mais poderoso, ele tem um ataque praticamente com Grealish numa ponta, Bernardo em outra, Haaland, e aí Gundogan e também o De Bruyne chegando na área. Vira um ataque poderosíssimo com mais peças ali dentro da área. Quando ele tá sem a bola, o Stones vai ser zagueiro e aí volta um esquema de 4 fechando a defesa. Mas quando é um ataque é um esquema de 3 ali zagueiros e aí ele tem mais homens ali no meio campo. E ele transforma o Stones nisso. O Akanji, que ele foi buscar no Borussia Dortmund, que eu não acreditava, eu falo por mim mesmo, não acreditava que tinha nível. Olha o jogadoraço que a temporada que o Akanji está fazendo, a temporada de recuperação do Grealish após a piada do ano passado, falou gastou mais de 100 milhões, olha aí o Grealish está fazendo a temporada da vida dele. O Bernardo estava no Mônaco, quem ia transformar o Bernardo no que é hoje? O De Bruyne era um jogador mediano, é só você ver De Bruyne antes do Guardiola e agora pós Guardiola, quem transformou esse De Bruyne? O Walker também estava ali no Tottenham, então ele transformou jogadores, né, que não eram esses grandes jogadores. E aí falar que ele só pegou time bom ou só trabalha em time rico, acho que é um argumento meio furado, né? E você também não vai ter o melhor chefe de cozinha trabalhando num fast food de rua. Você não vai ter o melhor engenheiro batendo massa. Você não vai ter os melhores fazendo com empresas menores. Você vai ter os melhores com os melhores, tá? Então, ele é o melhor, ele vai estar sempre no time de ponta. Não exige que ele quero ver, igual eu vi um comentário no Instagram hoje, quero ver vir ganhar um Brasileirão com o Vasco. Até o dia que o Vasco estiver no nível dele, ou o dia que ele estiver em declínio tão grande na carreira, eu acho que nem isso aconteceria, mas se estiver num declínio gigantesco, aí pode vir, né? Mas o dia que ele for o melhor, ele vai estar sempre no que pode oferecer a melhor condição para ele, tanto de time ou financeiramente. É isso, gente. Eu vim defendi um pouquinho o Guardiola, falei um pouco desse histórico aí do Manchester City, que vem se tornando um clube gigante aí na Europa, vem para se tornar um clube aí em cenário europeu. Vamos ver como vai ser a conquista aí da Champions League, se vai conquistar, mas na Inglaterra já é um time que se põe como grande, tá? E o que vocês acharam aí? O que vocês acham desses números? O que você acha do Guardiola? O que você acha desse City? Né? Um City mágico, principalmente depois dessa semifinal com o Real Madrid. Deixa aí nos comentários o que você acha. E aí eu volto também para comentar. Claro, vai ter próximos vídeos aí para falar da FA Cup, falar da Champions. E também vou falar de uma situação interessante que pode acontecer com o Borussia, tá? O Bayern perdeu hoje pro RB Leipzig de 3-1. O Borussia pode ganhar amanhã e quebrar essa hegemonia do Bayern. Vamos ver, eu volto para fazer um vídeo sobre o Borussia também. Mas enfim, galera, fico por aqui. É isso, um abraço, até mais. Tchau.